Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 15 de outubro, e o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo de número 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra de Yahvé veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito a Yahvé, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas de Yahvé, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. E Acabe foi à parte para um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Sou eu. Vai e dize ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive Yahvé teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: Aqui não está? Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Poderia ser que, apartando-me eu de ti, o espírito de Yahvé te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo a Yahvé desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas de Yahvé, como escondia 100 homens dos profetas de Yahvé, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive Yahvé dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu, perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos de Yahvé e seguistes a Balaíns. Agora, pois, envia ajunto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahvé Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta de Yahvé, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este sim será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará.
E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue de sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar de Yahvé que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra de Yahvé, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome de Yahvé. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o pela terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Yahvé, responde-me, para que este povo conheça que tu, Yahvé, és Deus, e que tu fizestes tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo de Yahvé e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. Subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão de Yahvé estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Agora nós vamos para o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ezequiel. Hoje a gente termina o livro de Ezequiel, capítulo 48. E estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, a Zerenon, do termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate. E terão a banda do oriente e do ocidente, Dan, uma porção. Junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naphtali, uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções desde a banda do oriente até a banda do ocidente. E o santuário estará no meio dela, e a oferta que haveis de fazer a Yahvé será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. A oferta santa será dos sacerdotes, para o norte 25.000 canas de comprimento e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário de Yahvé estará no meio dela, e será para os sacerdotes santificados dentre dos filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança e que não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhes será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. Os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e largura de 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000, e não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade a Yahvé. Mas as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para uso da cidade, para habitação e para as arrabaldes. E a cidade estará no meio, e estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. Os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à oferta santa, será de 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para o sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servir-lhe-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta com possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe, desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe. E a oferta santa e o santuário da casa passarão no meio, e desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isto para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim, uma porção. Junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar, uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções,
diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas, 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas, 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, e a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será Iavé está ali. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 1 dos Reis, no capítulo 18, que uma pessoa que está cega pelo seu pecado, ela não consegue reconhecer os próprios erros, né? Todos aqueles sacerdotes servindo na idolatria não conseguem perceber e passam quase que um dia inteiro clamando a um Deus inexistente, sem poder, sem resposta, sem voz, sem vida. E muitas vezes o pecado nos cega de maneira que nós não conseguimos enxergar nem a grandeza, nem o poder e nem a verdade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então aqui a gente vê o quanto é complicado quando os nossos pecados tiram a nossa visão. Visão realmente é um sentido que nos leva não só adiante no sentido da caminhada, mas adiante no sentido de um passo mais alto. E aqui, começando a primeira carta aos Tessalonicenses, nós vimos que a obra de Deus estava se expandindo muito. E 3 elementos chamam a atenção nesse texto, né? Que ela fala a fé, o amor e a esperança. E a nossa vida espiritual, ela pode crescer muito quando nós edificamos a nossa fé, o amor e a esperança. E a palavra de Deus é que pode fortalecer esses elementos em nós. E finalizando aqui em Ezequiel 48, né? Fala que haverá uma cidade, o nome da cidade é O Senhor está ali. E nós também temos uma cidade à nossa espera, a Nova Jerusalém, e o Senhor também está lá e estará conosco. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Senhor, bendito, perfeito, fiel, justo, nós te damos graças nesse dia e clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a edificar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor no Senhor e na Tua Palavra. Livra-nos, ó Deus, de toda cegueira espiritual, que saibamos reconhecer somente o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas e que nós possamos nos encontrar contigo quando o grande dia chegar. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!